Olá, boa noite. Pessoal do Face. Oi. Oi, Irene. Olá, boa noite. Estamos esperando só o pessoal se conectar aqui. Entramos um pouquinho mais cedo. Pessoal do Face, vocês estão conseguindo me escutar? Porque pra mim não tá aparecendo quem tá entrando. Só tô vendo que tem gente entrando, mas... Oi? Vocês estão conseguindo me escutar? Oi, Ju! Quanto tempo, mulher! Boa noite! Boa noite! Muito bem! Agora que são 9 horas, pelo menos em um computador diz que sim, no celular ainda não. Tô dando mais um tempinho aí para o pessoal ir entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre um tema bem legal, que faz parte da nossa Semana do Empoderamento, né? Se chama As Crenças que nos Boicotam. E a gente tem muitas crenças, né? Que nos boicotam aí, mas às vezes a gente não tem nem ideia de quais são elas e como é que a gente faz para, de alguma maneira, resolvê-las, né? Livrar-se delas, enfim. Ó, agora sim, o pessoal do Face começou a aparecer aqui. Oi, Tchelo! Oi, Rinete! Oi, Dé! Tudo bem? Só dá um oizinho aí pra eu saber se vocês se mantêm conectadas, porque tá meio lento aqui. Oi, boa noite, Sandra! Boa noite, Adilson! Sejam bem-vindos! Vamos conversar um pouquinho hoje. Que coisa boa. Bom, se vocês estão aqui, é porque vocês resolveram não assistir o jogo da final. Eu tive algumas pessoas que falaram: Pândula, você não tinha que fazer no jogo, no horário do jogo. Eu falei, mas meu público não necessariamente gosta de assistir jogo. E são escolhas, né? A gente não pode deixar agora de fazer outras coisas porque vai ter jogo no país. Vamos tocar a vida. A nossa vida é mais importante do que o jogo, né? Quem tiver que estar aqui, vai estar aqui. Então, eu não me preocupo com isso. Olha, muitos de vocês estavam ontem na nossa live, que a gente falou um pouquinho sobre o que é empoderamento pessoal, né? Que ele é muito maior do que o empoderamento feminino, que é o que está aí se falando atualmente. E hoje, e lá ontem, a gente conversou que muitas coisas que fazem com que a gente não se empodere é por causa dos nossos processos de crenças, da forma como a gente pensa. E a forma como a gente pensa é que vai fazendo com que o nosso empoderamento vai indo pro beleléu ou tendo mais força cada dia mais, tá? Oi, Jane! A Jane tá longe e entrou hoje, hein, amiga? Que bom! Ó, Cíntia! Oi, linda! Que bom ver vocês aqui. Muito bom. Legal. Então, hoje a gente vai conversar sobre as crenças que nos boicotam. Vocês já identificaram algumas aí de vocês? Que vocês gostariam de compartilhar? Porque a gente tem algumas que a maioria da população às vezes tem também. Eu vou começar a mostrar algumas aqui pra vocês, mas antes eu queria ver se vocês
sabem já de algumas que vocês têm e gostariam de compartilhar? E aí, quem dá mais? Tamo junto, amiga, tamo junto. Seja bem-vinda, Tati. Bom, vou começar a comentar algumas crenças então, tá bem? Sabe aqueles ditados populares que muitas vezes a gente fica repetindo? Ou aquelas frases de quando a gente é criança, que a gente escuta dos nossos pais, e daí quando a gente vê, a gente tá, quando adulto, falando pros filhos, repetindo pra criança, fazendo as mesmas coisas. Ó, a Cintia até colocou uma aqui, né? Síndrome do impostor. Essa é bem interessante. Essa é mais complexa, não é todo mundo que entende, né, amiga? Mas ela que já é uma pessoa estudada ali, já dessa área, já sabe um pouquinho mais. Mas tem frases mais simples até, por exemplo, do que a síndrome do impostor, né? Que ela é um conjunto, né? Uma síndrome é um conjunto de um monte de coisa. Que essas frases normalmente a gente repete aí no dia a dia, a gente nem percebe. Quer ver? Vou falar algumas aqui pra vocês verem. O que vem fácil, vai fácil. Já ouviram alguém falar isso? O que vem fácil, vai fácil? É bem comum, né? A gente falar... Normalmente, quando fala essa, logo em seguida fala uma outra assim... Tem que trabalhar duro pra ganhar dinheiro. Não dá pra ganhar dinheiro sem trabalhar duro. Oi, Tiago! Quanto tempo, meu amigo! Úrsula! Que bom! Sejam bem-vindos. Então, ó... O que vem fácil, vai fácil é uma crença. Para ganhar dinheiro tem que se trabalhar duro. Que mais que a gente tem aqui? Filho de peixe, peixinho é. Já ouviram falar desse também? E esse é bem cruel, né, gente? Porque assim, se o cara faz... Vamos supor, filho de peixe, peixinho é. Se o meu pai é um cara sacana e se filho de peixe é peixinho é, eu tô ferrada. Tipo, já imaginou? Se ele tem comportamentos que eu não gosto, ou então, tem muito disso, né? Quando a tua mãe ou o teu pai fala assim, mas você é igualzinho ao teu pai. Você é igualzinho à tua mãe. Já viram isso? Tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, né? Não é isso? Isso também é uma crença limitante. E a gente vai crescendo e vai ouvindo isso. Vai ouvindo. E muitas vezes a gente repete no nosso dia a dia e nem percebe. Outra coisa. Sorte no jogo, azar no amor. Essa é outra crença. Outra crença que nos limita, que nos boicota. Por quê? Por que tem que ser? Se eu tenho sorte no jogo, eu não pode ter sorte no amor. Ou se eu tenho sorte no amor, não pode ter sorte no jogo. Por que não posso ter as duas coisas ao mesmo tempo? Né? Não tem lógica uma coisa com a outra. Tem outra que fala assim, tá ruim, mas tá bom. Já ouviram esse? Tá ruim, mas tá bom? Ah, esse é clássico, hein? A pessoa tá numa situação em que ela tá considerando que não tá legal, mas ela tem, assim, uma resistência, uma preguiça de mudar, que ela fala, não, tá ruim, mas tá bom. Deixa assim. Pelo menos assim, isso acontece muito em relacionamento, né? Quando já tá há muitos anos, começa a pessoa fala assim, ele tem todos aqueles defeitos que eu não suporto, mas tá, já aprendi a lidar, já me acostumei, me dá preguiça de pensar em ter que começar do zero. Né? E acontece isso. Olha aí, ó. A que se faz é que se paga. É bem isso, gente. Vou até anotar. Não, essa eu vou ter que anotar porque essa não estava na minha lista. E a gente repete muito. A que se faz é que se paga. É verdade. A nossa amiga aqui nos deu a dica. É outra crença. Quer ver outra crença? Não dá pra ter tudo na vida. Não é mesmo? Essa é outra crença, gente. Não dá pra ter tudo. Por que não dá pra ter tudo na vida? Por quê?
Ué, e se eu correr atrás? E se eu quiser? E se eu fazer acontecer na minha vida? Por que eu não posso ter tudo na vida? Isso é uma crença e a gente repete muito. Muito, 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 muito. Oi, Bri! Oi, Júlia! Boa noite, gente! Deixa eu ver o pessoal do Face aqui. Oi, Jaldete! Você por aqui? Boa noite! Agora tem umas que a gente repete mais no nosso dia a dia e ela é uma crença. Quer ver? Eu não consigo fazer. Eu não consigo. Eu não consigo. E a pessoa repete várias vezes, eu não consigo. Quantas vezes você repete essa frase no teu dia a dia? Eu não consigo. Gente, é muita coisa. Eu não consigo. Porque se a pessoa já decidiu pra ela mesma que ela não consegue, ela não vai conseguir mesmo. E isso aí é uma baita de uma crença que boicota ela. E não é pouco. Porque ela já decidiu que ela não consegue. E ela só tá repetindo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Ela já decidiu. Ou ela fala, o que eu escuto muito, né? Que assim, eu não vou dizer 100% dos meus clientes, mas 99,9% dos meus clientes chegam pra mim falando assim, Pamela, eu preciso da tua ajuda porque eu não tenho tempo. Não tenho mais tempo. Não tenho tempo pra dar conta de fazer as coisas. Não tenho tempo pra fazer aquilo que eu quero. As pessoas me pedem alguma coisa, não tenho tempo. Pamela, não tenho tempo. Gente, como assim não tem tempo? Todo mundo ganha a mesma quantidade de tempo. Todo mundo ganha a mesma quantidade. Eu ganho 24 horas, vocês ganham 24 horas, está todo mundo recebendo a mesma quantidade de tempo. Então esse negócio de eu não tenho tempo é muito doido. Presta atenção, é muito doido. E isso é uma crença da pessoa, de que ela não faz as coisas porque ela colocou pra ela mesma que ela não tem tempo. Mas isso é uma crença, que ela não faz porque ela não tem tempo. Certo? Boa noite, tia Ana, querida. A Paula entrou também, boa noite. Boa noite, minha mãe também tá aqui, que maravilha. Então vamos lá. Ou quando a gente fala assim, não, é tarde demais pra fazer isso. Ou não, é cedo demais, não vamos mexer com isso. Né? A Júlia tá falando aqui. Ou quando falam que o tempo não depende dela. Imagina, como assim o tempo não depende dela? Né? Tudo bem, tá certo, a gente não vai conseguir parar o tempo, mas você é dona do seu tempo, das suas 24 horas que você recebeu, você é dona disso, sim. Né? Então, o teu tempo depende de você também. Mais vale um pássaro na mão do que 100 voando. Já viram essa? Essa é outra. Então, tipo assim, se agarra com o que tem, minha filha, porque não se sabe o dia de amanhã. Ou seja, a gente se consola com pouco. A gente aprende a se consolar com pouco. Com miserê, com migalhas. Isso é terrível. E vem dessa crença aí. Aproveite a sorte enquanto ela está a seu favor. Já viram essa também? Aproveite enquanto a sorte está a seu favor. Porque como se depois ela diz, não, porque depois muda tudo, depois o jogo vira. E aí, como é que fica? Por que a sorte não pode estar sempre a meu favor? Qual que é o problema? Por que ela tem que sempre virar? Isso não existe. Vai muito da forma como a pessoa pensa. Se ela já pega alguma coisa pra ela, pensando que ela vai perder isso lá na frente, que ela tem que aproveitar isso agora porque ela vai perder, gente, ela já tá vivenciando a perda agora. Só o fato dela sentir um medo que ela vai perder, ela já tá vivenciando a perda. Já tá sofrendo por antecipação. Duro, né? A Carla tá falando, essas crenças normalmente são passadas pelos nossos pais. Sim, muitas vezes a gente repete, era aquilo que eu falei lá no início, né, quando eu comecei. A gente vai repetindo as coisas sem nem, Quer ver? Tem uma crença, que é uma crença dentro da família da pessoa lá, era uma crença. Eu nunca me esqueço. Foi um exemplo que uma professora minha
sei lá quantos anos atrás, na época que eu fazia faculdade em Curitiba ainda. Mas ela falou assim, que ela sempre cortava quando ela ia botar o peixe no forno, ela sempre cortava o peixe, ela tirava o rabo e a cabeça e botava o peixe no forno. Daí uma vez a filha dela virou pra ela e falou assim, mãe, por que você, sempre quando vai fazer peixe assado, você tira a cabeça e o rabo pra botar no forno? Por que não bota ele inteiro? Ela parou pra pensar, ela falou assim, porque a tua avó sempre fez assim. A mãe dela, né? Pergunte pra tua avó. Daí ela foi e perguntou pra avó. Vó, por que a senhora sempre faz o peixe, né, tirando o rabo e a cabeça? Ela falou assim, minha filha, minha mãe que me ensinou na época, então eu acho que assim é o melhor jeito, né, das coisas acontecerem. E na época, a bisa dela era viva. E ela foi perguntar pra bisa, né, Bisa, por que vocês estão cortando a cabeça e o rabo do peixe? E daí a bisa falou assim, ué, mas é que o meu forno era muito pequeno, nunca cabia o peixe inteiro. Gente, para e pensa. Às vezes a gente fala umas coisas, ensina para os outros algumas coisas que não tem lógica, que simplesmente você repete sem se questionar, sem criticidade do porquê que aquilo está sendo feito daquele jeito. Por que eu tô falando isso? Ou pessoas que são muito religiosas. Não, Deus vai curar. Então ela sempre fala, Deus vai curar, Deus vai curar, Deus vai curar, Deus vai curar, Deus vai curar. E nem sempre, se ela não comer direito, se ela não fizer exercício, ela não vai curar a doença dela. Se ela não tomar o remédio que precisa tomar, também não vai curar a doença dela. Então, assim, a gente fala muitas crenças aí, ó, que, ó, eu selecionei algumas aqui, ó. Vou repassar, quer ver todas. O que vem fácil vai fácil, filho de peixe, peixinho é, não dá pra ter tudo na vida, sorte no jogo, azar no amor, tá ruim, mas tá bom, tem que trabalhar duro pra ganhar dinheiro, eu não consigo, eu não tenho tempo, é tarde demais ou é cedo demais, aproveite a sorte enquanto ela está a seu favor, mais vale um pássaro na mão do que 100 voando. E da nossa amiga ali que falou, né? Aqui se faz, aqui se paga. Então, gente, é muita crença que a gente fica se apegando no dia a dia. E fica repetindo e não dá conta. Agora, beleza. Ok. Queria começar com esses exemplos todos aí. Agora me diz, o que são crenças? Alguém tem ideia do que são crenças? Que a gente está falando delas, mas o que são crenças? Rafa, minha prima, boa noite. Ih, ninguém quer falar, hein? Preciso me desapegar das crenças. É, claro, isso aí, gente. Temos que desapegar. A gente vai entender um pouquinho como é que a gente vai fazer isso. Ó, vou dizer então pra vocês. Crenças, tá? É tudo aquilo que você crê em algo. É algo que você crê, é algo que você acredita, é algo que você tem como verdade pra você. Não importa se aquilo é verdade ou não, prestem atenção. Mas pra você, você tem como uma verdade. Muitas crenças, elas se misturam com valores de vida das pessoas. Mas elas são diferentes umas das outras. Tá? Valor é uma coisa, valor de vida é uma coisa e crenças são outras. O problema é que quem deveria nos guiar nos dia a dia são os nossos valores pessoais. Só que tem muita crença que nos guia no dia a dia e a gente tá dando o nome de valor. E não é um valor. Talvez a pessoa esteja dando valor para aquela crença, mas não necessariamente aquela crença é um valor pessoal dela mesmo, de essência, e sim de que ela aprendeu, tá? Então, crença é tudo aquilo que você crê, que você acredita, que você tem como verdade. E isso pode ser tanto coisas boas quanto coisas ruins, certo? Tanto um quanto o outro. Veja, cada pensamento que a gente tem
Porque a crença são pensamentos, são formas que a gente pensa e que nos levam a determinados resultados. Cada pensamento que a gente tem, ele cria o nosso futuro. Então, os pensamentos que a gente está tendo no presente agora estão criando o nosso futuro. Tá? Ó, o Pablo até deu mais uma crença aqui, né? A fruta não cai muito longe do pé. Putz, a vida, isso é triste, né? Mas é verdade. Isso aí estigmatiza as pessoas, né? Bota um rótulo nelas. Assim, é que na verdade, eu vou até mostrar pra vocês, eu tô com umas colinhas minhas, porque eu normalmente quando vou fazer live, gente, eu crio uns roteirinhos assim, ó. Eu mesma vou escrevendo do que eu acho importante falar. Porque é tanto assunto e é tão complexo esse assunto. Bom, vocês sabem, né? A área da psicologia... Não, vocês não sabem, vocês não são da área da psicologia. Mas a área da psicologia, ela é muito ampla. E realmente vai num nível de profundidade muito grande. Quando eu vou fazer as lives, eu preciso realmente pegar o supra-sumo, a essência do negócio para poder passar para vocês. Por isso que eu faço os meus rascunhos. Então não liga não quando eu olhar para baixo, porque eu tô seguindo o meu roteiro aqui pra gente pegar o que é de mais interessante. Então assim, ó, o nosso ponto de poder, gente, ele tá sempre no momento presente, tá? É no presente que a gente vai criar o nosso futuro. Sempre. A gente não consegue criar o nosso futuro pensando no passado e nem com a cabeça lá no futuro, no processo da ansiedade do que vai acontecer, como que vai acontecer, de que jeito vai acontecer, e se. Não, isso também a gente não cria o futuro dessa forma. A gente cria pensando agora. O único controle que a gente tem na vida é o dos pensamentos do momento, do que está acontecendo agora, nesse exato momento. Esse é o único controle que a gente tem. São os nossos pensamentos de agora. Só que assim, né? Se você tá tendo resultados, e esses resultados hoje na tua vida você não tá gostando, você precisa começar a se comportar de uma forma diferente. Mas para você se comportar de uma forma diferente, você precisa começar a pensar de uma forma diferente. E para isso, você precisa começar a olhar os tipos de pensamentos que você está tendo. Como é que você vai pensar de uma forma diferente se você não tem nem consciência do que você está pensando agora? O que você está pensando agora? Porque é o agora que está acontecendo. Não é lá atrás e não é lá na frente, é o agora. Começar a se fazer essa pergunta, o que eu estou pensando agora, vai começar a te ajudar a realmente identificar se os seus pensamentos estão te impulsionando para as coisas que você deseja fazer ou se eles estão te atrasando, te puxando, te freando, tá? Por quê? Porque quando a gente começa a pensar o que a gente está pensando agora, você começa a identificar se você está tendo pensamentos positivos ou negativos sobre qualquer coisa da vida. Mas você começa a pensar se está tendo pensamentos positivos ou negativos, tá? Quando eu falo, né, pensamentos positivos ou negativos, a gente pode ter, e as crenças, elas são pensamentos, então a gente pode ter crenças positivas e crenças negativas. Crenças positivas eu chamo de crenças produtivas. São aquelas crenças que vão nos levar a algo produtivo para a nossa vida. Quando eu falo de produtividade, gente, não é aquela coisa de vamos cumprir tarefas, vamos... Não é nada disso, tá? Quando eu falo de produtividade, é de você produzir, de você realizar coisas na sua vida que façam a diferença para você e que te deem realização pessoal. Tá? Outra coisa. Quando a gente tem pensamentos positivos, crenças positivas, eu chamo que são crenças produtivas. Quando a gente tem crenças que nos boicotam, eu chamo de crenças limitantes, que nos limitam, tá? Então, é só para vocês entenderem aí os termos aí que a gente vai usar. E é muito interessante, porque o que a gente pensa sobre nós mesmos torna-se verdade para nós. Então, por exemplo, se você começa a pensar com crenças produtivas sobre você,
né? Nossa, eu sou uma pessoa que tem muita sorte porque eu tenho amigos maravilhosos, eu tenho uma família que me ama, eu tenho casa, eu tenho comida, eu tenho isso, eu tenho um trabalho que eu adoro, blá, 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 blá. São crenças produtivas, tá? Se você começa a pensar coisas boas de você, de que você é uma pessoa cheia de competências, de que você tem um potencial enorme, de que tudo na tua vida dá certo. Se você começa a ter esse tipo de pensamentos, você vai fazer com que isso que você está pensando torne-se verdade. Se você começa a pensar, putz, vida, não tenho sorte mesmo, hein? Nossa, falei, perdi mais um trabalho? Não acredito, bateram no meu carro. Ai, gente, mas eu sou muito incompetente, como é que eu fui esquecer de tal coisa? E daí, se você começa a ter pensamentos negativos com você mesmo, você também vai acreditar nisso. Quanto mais você pensa e o pior, verbaliza, mais a nossa mente memoriza aquilo. E se você está dando estímulos negativos, ela vai memorizar coisas negativas sobre você. Por isso que a gente fala, o que pensamos sobre nós mesmos torna-se verdade para nós. E é aí que começa, que entra o processo do empoderamento. Por quê? Desculpa. Uma pessoa que pensa negativamente dela, boa parte do dia, do tempo, como é que ela vai ter forças para ela ser quem ela é? Como é que ela vai se sentir à vontade para ela fazer coisas inusitadas? Como é que ela vai ser autêntica? Como é que ela vai deixar a essência dela vir à tona? Como é que ela vai descobrir quais são os poderes dela e aplicar esses poderes se ela só tá vendo coisas em que ela é ruim ou coisas que faltam nela? É fato. Então, o que você pensa sobre você vai virar verdade para você. E isso vai afetar diretamente o seu processo de empoderamento pessoal. Em todas as áreas da sua vida. Todas. Deixa eu ver uma perguntinha aqui. Meu pai... Não deu certo com meu pai e comigo também não vai dar, né? Isso é uma crença também. Você acha que pessoas ao seu redor com pensamentos nesse sentido, crenças negativas, podem te influenciar de alguma forma? Sim e não, Pablo. Elas podem te influenciar se você não estiver lúcido para o que está acontecendo. Se você não tiver consciência na hora que elas começam a falar todas essas coisas negativas, se você não tiver consciência de que elas estão falando essas coisas negativas, de que aquilo ali não é teu, de que aquilo não é delas, e você conseguir cortar esse processo delas ou em você e fazer como se fosse colocar uma camisinha mental, assim, sabe? De proteção de doenças mentalmente transmissíveis, vamos dizer assim. Não vai te influenciar. Mas é claro, sabe que pedra mole... como é que é, gente? O ditado aí, ó. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Isso é fato, tá? Por quê? Porque se você fica muito tempo imerso num ambiente onde tem pessoas muito negativas que só, né, estão o tempo todo ali no processo da negatividade, das crenças, do que tá dando errado, do que tá faltando, vai chegar uma hora que aquilo, a energia daquelas pessoas vai contaminando o ambiente. E se você está no ambiente e você não tem um estofo energético, emocional e uma lucidez alta, aquilo vai te contaminar também. Na hora, assim, de uma brecha que a gente dá, assim, tá fazendo alguma outra coisa concentrada e de repente dá aquela brecha e a gente se contamina. Então, realmente, é mais complicado porque exige com que a gente tenha que ficar mais tempo olhando pra gente e tomando cuidado. E daí isso faz a gente gastar uma energia muitas vezes necessária. Então, às vezes é mais fácil você realmente sair do ambiente do que continuar ali, né? Tá bom? Gente, nós somos os únicos pensadores em nossa mente. Isso é muito importante vocês raciocinarem, tá? Ninguém coloca ideia na nossa cabeça. Presta atenção. Ninguém coloca ideia na nossa cabeça. É a gente que escolhe pensar determinadas coisas. Às vezes por influência dos outros ou não. Mas ninguém
controla a nossa mente. Nós somos os únicos pensadores na nossa mente. Então, se você cria paz, harmonia, leveza, felicidade, você vai encontrar isso na tua vida também. Se você na sua mente cria preocupação, ansiedade, tristeza, negativismo, você também vai encontrar isso na sua vida. Certo? Muito bem. Ok, mas o que a gente quer mesmo, né, Pamela? As crenças produtivas, beleza, elas já me ajudam, né? Eu quero saber como é que a gente resolve as crenças negativas, as crenças limitantes. Então, vamos conversar um pouquinho sobre elas. As crenças limitantes, elas surgem de experiências nossas do passado que não foram tão boas, tá? Então, toda crença limitante, ela vai surgir de experiências do passado que não foram tão boas para vocês. Só que assim, pra gente se libertar dessas crenças, a gente tem que se libertar do passado. Porque se elas foram criadas no passado, a gente vai ter que, de alguma maneira, se libertar desse passado também. Só que pra gente se libertar do passado, gente, é preciso estar disposto a perdoar. Não, como assim? Sim, porque sempre quando a gente cria alguma crença limitante, é baseado em cima de experiências ruins que aconteceram com a gente no passado. E uma experiência ruim, ela sempre envolve uma outra pessoa. Uma, duas, três, um grupo, mas ela sempre vai envolver alguém. E lá naquele momento em que a situação estava acontecendo, como um mecanismo de defesa nosso, emocional, a nossa mente cria crença para a gente conseguir se defender de alguma maneira, tá? Só que no momento em que ela cria essa crença, ela também te esculhamba emocionalmente por um bom tempo, se você não toma consciência dela de novo. Porque ela vai estar sempre vinculada com alguma coisa ruim que aconteceu e alguma expectativa que foi criada em cima de alguma pessoa, de alguma situação, e que de alguma maneira você hoje não está abrindo mão dessa crença, essa crença ainda te domina, te boicota até hoje, porque você não está disposto ainda a perdoar o que aconteceu. Na hora que você descobre que crença é essa, revisita o passado, repensa sobre o passado e perdoa o passado, a crença tende a se desfazer. É como se você dissesse assim: eu perdoo por você não ser como eu queria que você fosse. Eu te perdoo, fulano, por você não ser da forma como eu queria que você fosse. Porque é a gente que criou uma expectativa. A culpa não é do fulano. Por pior às vezes que seja a pessoa, por má índole e tudo, a culpa não é dela. Porque quem criou essa crença foi você. Então é você que tem que ressignificar, tem que visitar o passado e tem que de alguma forma perdoar o teu passado para poder se libertar do passado e consequentemente se libertar da tua crença. Tá? Essa é uma dica. Claro, existem várias outras técnicas para a gente poder realmente superar e ressignificar crenças. Eu passei uma, ok? Para vocês ficarem a dica aí. Vamos lá. Agora, beleza, Pamela. Eu entendi o que são crenças, eu entendi também o que são crenças limitantes, como que elas surgem, né? Que é através de experiências ruins do nosso passado. Que pra gente se libertar dela, a gente precisa revisitar o passado, perdoar o que aconteceu, estar disposto a perdoar, né? Isso é o principal. Mas como é que eu identifico quais são essas crenças limitantes que eu tenho que resgatar, que eu tenho que ressignificar? Como é que eu faço isso? Comece a observar as palavras que você emite no dia a dia. Essas palavras vão te dar indicativos do que você pensa, do que você acredita e do que você tem como verdade para você. A Andrea tá falando aqui, né? Aquela frase que se diz, a que se faz, a que se paga. A nossa colega também falou isso bem no início, antes de você entrar. A gente até anotou essa frase como crença. Bem legal. Mas é exatamente isso, tá? As palavras que a gente fala, elas dão indicativos das crenças que a gente tem.
Então, se você costuma ter palavras muito duras com os outros, é porque provavelmente você também tem palavras muito duras com você mesmo. Você também se cobra de uma forma muito pesada. E aí tem crenças tuas sobre você mesmo e sobre os outros que você pode começar a vasculhar. Então, como que a gente identifica as crenças limitantes? Prestando atenção no que você fala, nas palavras que você está emitindo. Porque isso vai começar a te mostrar o pensamento que você está tendo. Porque a gente pensa e depois fala. Deveria ser, né? Às vezes acontece meio que junto isso, né? Mas deveria ser. Então, prestar atenção nas palavras vai te dar um indicativo de quais são as tuas crenças limitantes. Mas a principal característica das crenças limitantes, das crenças que nos boicotam, é o julgamento contra si mesmo ou contra os outros. Mas normalmente é contra si mesmo. Começa na gente. Porque quando a gente já está julgando o outro, é porque a gente já criou um julgamento dentro da gente do que é certo e do que é errado, e a gente mesmo se culpa, se julga ou se penitencia por causa disso. Então, veja, a principal característica das crenças limitantes, das crenças que nos boicotam, é o julgamento contra si mesmo, tá? Isso é bem importante. Porque a gente fica com aquela pergunta que fica rondando a nossa cabeça, tipo, você é bom o bastante para fazer tal coisa? Você é bom realmente nisso? Porque quando a gente pergunta se a gente é bom em alguma coisa, se a gente realmente é bom em alguma coisa, a gente já está se julgando. Vocês percebem? Porque a gente já está duvidando da nossa capacidade quando a gente faz esse tipo de pergunta. Se a gente perguntar assim, você é bom o bastante para si mesmo agora? Você acha que você é bom o bastante para você mesmo? Vamos lá, conversem comigo. O que vocês acham? Vocês acham que vocês são bons bastante para vocês mesmos? Não para fazer determinada atividade nem nada, mas para vocês mesmos. Vocês cuidam de vocês? Vocês são bons bastante para vocês? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Vou pegar até de um livro aqui que ele é bem interessante. Depois eu até posso deixar o nome do livro. Aqui ele dá alguns exemplos, se a gente realmente está cuidando da gente. Ó, estou me censurando e me criticando de maneira interminável. Opa! Maltratamos nosso corpo com alimentos errados, álcool e drogas. Escolhemos acreditar que não somos merecedores de amor. Temos medo, às vezes, de cobrar um preço razoável pelos nossos serviços. Criamos doenças e dor em nosso próprio corpo. Adiamos fazer coisas que vão nos beneficiar, ficamos procrastinando, empurrando com a barriga. Vivemos no caos e na desordem de ambientes físicos. Criamos dívidas, criamos fardos. Atraímos amantes ou parceiros que nos diminuem. Isso é você está sendo bom consigo mesmo? Bom bastante consigo mesmo? Quantas dessas coisas a gente às vezes faz e nem percebe que a gente está agredindo a gente mesmo? E quando a gente começa a perceber que a gente não está sendo bom bastante com a gente mesmo, porque se de alguma maneira a gente começa a negar o nosso próprio bem, trata-se de um ato de não amor. Nós não nos amamos. E se a gente não se ama por alguma maneira, se a gente não faz bem pra gente por alguma maneira, é porque a gente não aceita um pedaço de quem a gente é. A gente não gosta da gente, um pedaço da gente, por isso a gente não cuida da gente. Só que enquanto você não aceitar que você é daquela maneira, que você está daquela maneira, e aprender a se amar daquele jeitinho, você não vai conseguir mudar nada que você queira na tua vida daqui pra frente. Porque é aquilo que eu comentei antes, né? Pra gente se libertar de crenças limitantes, a gente precisa se libertar do passado. A gente precisa fazer uma faxina mental na nossa casa aqui, ó. Né? Vamos fazer uma faxina, vamos se libertar dessas crenças, vamos fazer uma faxina. Mas vamos pensar assim, quando a gente for fazer essa faxina mental,
é como se fosse fazer uma faxina na casa, tá bom? Tem que ser como se fosse fazer uma faxina na casa. Como que seria isso? Seria assim, quando você vai fazer a faxina na casa, você não fica com raiva de tipo, ai meu Deus, isso aqui tá sujo. Ai, que raiva que eu tô, que isso aqui saiu do lugar. Que raiva que isso aqui meio que estragou. Você não fica sentindo raiva de tudo que você tem que ajeitar dentro de casa ou do que você tem que limpar, porque você sabe que simplesmente sujou, porque faz parte das coisas do dia a dia e tá tudo ok. Você vai lá e faz, limpa, faxina. Só que quando a gente for fazer a nossa faxina mental, a gente tem que fazer a mesma coisa. Você não precisa sentir raiva quando você for limpar a tua casa mental, de que você vai ter que fazer uma limpeza aqui, fazer uma limpeza ali. Não, a gente começa às vezes a olhar as coisas que a gente tem que mexer na nossa vida, na nossa mente, e a gente começa a ter raiva da gente mesmo. Olha que coisa louca. Isso é se amar? Isso é ser o bom bastante consigo mesmo? Não, né? Então a gente tem que ter a mesma facilidade como a gente limpa uma casa, a gente tem que ter a mesma facilidade como para limpar a nossa mente. Por exemplo, depois de um jantar, você vai jogar o resto de comida no lixo ali, né? Normal. Agora, ou não, ou você vai pegar aquele resto de comida e vai usar para preparar o jantar de amanhã, que estava no prato das pessoas. Você não vai fazer isso, né? Então, por que você quer catar dentro do teu lixo mental coisas velhas, estragadas, para criar experiências do teu amanhã? O que não serve, não serve. Joga, conserta. Mas a gente, faz uma tempestade no copo d'água, meu Deus, mas é que é muito difícil. Mas é que a mente é um negócio muito complicado, é complexo, e a gente vai botando um peso nisso. E daí realmente vai ficando tudo muito difícil, muito complexo, e você simplesmente não joga no lixo que tem que jogar e pronto. Você fica tentando usar os restinhos para jogar e criar o teu amanhã. É sério isso, né? A Janice até colocou, nossa, é profundo isso. Nunca parei para analisar. Mas é verdade, isso é muito sério, esse negócio das crenças. A Débora falou, eu me cobro bastante. Meu pai, boa noite, pai. Querido, entrou também. Tá bom, gente, beleza, tá? A gente entendeu um pouquinho aí das crenças limitantes, da onde elas surgem, por que elas surgem, como é que a gente faz, né, às vezes pra sair dessa situação e tudo. Beleza, Pamela foi, quero mudar. Como é que eu faço esse negócio? Vamos fazer acontecer, vamos pra parte prática. Ok, a gente tem que pensar o seguinte, uma crença, ela vai refletir todas as facetas do ser humano, todas, tá? Por quê? Porque na hora que você pensa em alguma coisa, você verbaliza, você acredita naquilo, o teu corpo responde também do mesmo jeito como se aquilo estivesse acontecendo. Então, ela pega toda a tua vida. Uma crença, ela influencia em todas as facetas da tua vida como ser humano. Para você conseguir, então, mudar uma crença, você tem que observar, identificar a crença, aceitar e não brigar com ela e ficar com raiva dela, né? Não, aceita e cuida dela. Põe ela no colo, vê como é que ela é, acolhe ela e fala, beleza, vamos mudar, querida? Vamos mudar? Vamos. E não tá legal assim, né? Vamos ajeitar. A gente tem que tratar das nossas crenças como a gente trataria de uma criança, por exemplo. Com amor, com cuidado. E não tipo, ai, não aguento mais, você já devia ter arrumado isso na tua vida. Pá, fica se chicoteando, se chibatando. Isso não vai ajudar, pelo contrário. Então, você tem que começar a observar todos os sinais que o teu corpo tá dando, que as tuas emoções, que os teus pensamentos, que a tua energia, que a tua espiritualidade, todas essas facetas do ser humano, elas dão sinais pra gente, que nos sinalizam sobre as nossas próprias crenças. Então, você observar isso, aceitar muitas vezes essa emoção e fazer esse cuidado consigo mesmo, é quando você vai começar realmente a mudar as suas crenças, tá? Eu tô falando de uma forma geral, assim, gente, porque pra gente fazer um trabalho com crenças, ele tem que ser algo bem vivencial, ele não é teórico.
É para fazer a pessoa sentir, para ela entrar em contato com essas 5 facetas do ser humano: corpo, mente, emoções, energia e espiritualidade. Se ela não entra em contato com essas 5 facetas, ela não consegue mudar essas crenças, tá? Então, por isso que tem treinamentos específicos para isso, né? Eu até deixei ali para vocês o link do curso de empoderamento pessoal que vai ter agora final do mês aqui em Foz do Iguaçu, que é justamente a gente vai estar falando sobre tudo isso aqui, tá? A nossa mente, ela vai refletir, então, em todas as áreas. Por isso, a gente não pode deixar de prestar atenção nos nossos pensamentos, nos nossos corpos, nas nossas emoções, que era aquilo que eu estava falando, tá bom? Agora, 2 coisas importantes que eu quero que vocês lembrem, pra gente finalizar. 2 coisas super importantes sobre as crenças. Primeiro, quando você começar a mexer nas suas crenças, nos teus pensamentos, a situação vai parecer que tá pior por algum tempo. Parece que um monte de coisa na tua vida vai começar a desandar. E isso é normal. Vou dar um exemplo que vai ajudar vocês a entender um pouquinho. Por exemplo, quando você precisa fazer uma dieta de desintoxicação do teu corpo, por algum motivo, né? Sei lá, comeu muito, ou desintoxicação de cigarro, ou de açúcar, ou qualquer coisa assim. Quando você precisa desintoxicar teu corpo, você começa o processo de desintoxicação, né? Só que você começa a se sentir meio que mal por alguns dias, porque o teu corpo ele estava acostumado com aqueles alimentos e de repente você tira esses alimentos da tua alimentação e começa a causar uma crise de abstinência no corpo. E crise de abstinência, gente, ela dá efeitos físicos mesmo, dá dor de cabeça, a pessoa fica mal-humorada, às vezes dá insônia, uma série de outras coisas. Então, ela piora por alguns dias, a pessoa piora por alguns dias e ela acha que aquilo ali tá fazendo mais mal do que bem pra ela. Mas na verdade é o corpo que tá desintoxicando e tá entrando no processo da crise de abstinência, e isso é normal. Você tem que, é o gargalo, tem que esperar passar aquele gargalinho da garrafa ali, que é a parte mais apertada, para você ser livre, entendeu? Sair da garrafa. Então, é normal quando você começar a mexer com as suas crenças, de acontecer esse tipo de coisa, de você começar a se sentir mal, de parece que várias coisas da área da tua vida vão começar a andar para trás, algumas coisas assim. Isso pode vir a acontecer, mas não se assustem, porque faz parte do processo. E é saudável isso acontecer, porque é sinal que tá mexendo, que você tá sacudindo a poeira debaixo do tapete. E não só empurrando para debaixo do tapete mais uma coisinha. Você tem que sacudir mesmo. E para sacudir, levanta a poeira. Tá? Faz parte. Outra coisa super importante para vocês estarem atentos quando vocês forem mexer com as crenças. Sobre resistências a mudanças. É muito comum a gente resistir às nossas mudanças. A gente quer muito mudar uma determinada coisa, mas a gente resiste quando a gente vê, Pamela foi mais forte do que eu. E tem uma coisa que normalmente a gente faz e que mostra a resistência de uma maneira muito forte, que é a impaciência. O que isso significa? Vou explicar um pouquinho para vocês aqui, ó. Quando você identificou que você tem uma crença que você quer mudar, ou que tem alguma coisa na tua vida que você está querendo mudar, parece que aquilo começa a te incomodar tanto, ou porque você identificou justamente porque aquilo já te machucou muito e você já está no fundo do poço, que daí a gente já se deixou chegar no nosso limite. Então, quando a gente já está no nosso limite, o que a gente faz? Pelo amor de Deus, arranque isso aqui de mim, leve embora, eu quero resolver para ontem esse problema, eu não aguento mais. E a gente começa a ficar impaciente, querendo resolver para ontem o problema. Só que não adianta, gente. É um processo. Para as coisas acontecerem, é um processo. É a mesma coisa. Como se você está sentado na poltrona do sofá. Você quer ir de um cômodo para o outro. O que você vai fazer? Você vai levantar. Você vai dar alguns passos até que você vai chegar no cômodo. Certo? Certo. Se você permanecer sentado na poltrona e exigir de você mesmo que você vá para um outro cômodo imediatamente, sem levantar e dar os passos, vai adiantar? Você vai conseguir chegar no outro cômodo? Se ficar sentado na poltrona e só exigir de você mesmo que você chegue no outro cômodo, sem dar os passos que precisa?
Não vai. A gente precisa dar os passos que precisa. E para toda mudança de crença é um processo. Você precisa caminhar. Você precisa ter paciência para dar passo a passo até chegar no cômodo. A gente não fica com raiva que a gente tem que dar vários passos para chegar num cômodo. A gente simplesmente dá os passos e chega no cômodo. Mas a gente tem raiva e impaciência com a gente mesmo quando a gente está numa posição e quer chegar na outra como se fosse, tipo, se teletransportar, assim, ó. Pá, pá, cheguei, na mesma hora, no mesmo segundo. E isso não existe. Certo? Então, essa é outra coisa que vocês têm que lembrar quando vocês forem mexer com crença, tá? Uma é que a situação pode piorar por alguns dias, mas tá tudo bem, é normal, faz parte. E a outra é cuidar com a resistência que vocês têm, com a impaciência consigo mesmo, de que as coisas aconteçam para ontem. Eu tive vários clientes que entraram em crise porque acharam que o treinamento, a assessoria que a gente estava fazendo não estava dando resultado, porque eles queriam que o resultado fosse imediato. Só que eles também não estavam fazendo as lições de casa, eles também não se permitiam dar o tempo que eles precisavam para eles mesmos digerirem aquelas coisas. Eles já entravam no rolo compressor da vida e iam. Saíam do atendimento como se nada tivesse acontecido e vai, segue a vida. Eles não paravam para pensar na vida deles de uma forma diferente lá fora dos nossos atendimentos. E daí, realmente, se a pessoa não se permite, não adianta nada ela dizer, não, mas eu tô pagando isso aí, tem que resolver. Não é a gente que resolve, a gente só dá as ferramentas. É você que vai aplicar isso na tua vida e dar os passos que precisa para chegar no outro cômodo. Então, você tem que ter paciência com você mesmo. Se você começar a ficar impaciente, é que a impaciência é uma resistência ao teu processo de mudança. Então, se acalma, respira fundo quando isso acontecer e bola pra frente, continua. Certo? Bom, gente, tem muita coisa ainda pra falar sobre as crenças, tá? Mas assim, eu não quero me estender mais, porque eu quero abrir para as dúvidas de vocês agora. E também acalmar um pouco vocês, porque a gente falou também só de crenças limitantes, né? Não de crenças produtivas, porque é o que normalmente as pessoas querem, resolver problemas. Mas não se desesperem, tá? Claro, se vocês já identificaram crenças limitantes ou não identifiquei crenças, mas eu sei que tem alguma coisa que tá errada na minha vida porque eu tô patinando, porque eu não tô conseguindo atingir os meus objetivos. Ou pior, eu nem sei que objetivos eu quero, eu só tô sentindo a angústia, né? Se você já se perguntou sobre propósito ou qualquer coisa assim, talvez realmente o curso que a gente vai dar agora no final do mês te ajude, porque ele vai ser um curso vivencial justamente para poder te fazer você se experienciar nas 5 facetas: corpo, mente, emoções, energia e espiritualidade. Tá? Essa parte das crenças, ela tem que ser prática. O que eu tô tentando fazer aqui é passar uma pincelada de um pouquinho de teoria. Claro, vocês têm que ir atrás para conseguir entrar em contato com vocês mesmos. Se vocês não conseguirem sozinhos, peçam ajuda, tá? E se precisar, conte com a gente também, porque a gente também mexe com isso, certo? Gente, estou à disposição aí para os últimos 5 minutinhos pra gente tirar as dúvidas de vocês. O que vocês gostariam de colocar aí sobre as crenças? Coisas que vocês se boicotam. Se alguém aqui talvez não quiser expor, né, alguma coisa que considere mais íntima e quiser me chamar no WhatsApp também, fica à vontade, pode me chamar, a gente vai conversando. Foi tudo tranquilo? É isso mesmo? Olha, que milagre! Normalmente esse assunto a galera pergunta. Ou será que vocês perguntaram e eu que não vi? Vou até dar uma resgatada aqui, ó. Não. Isso. Vocês viram um quadrinho que eu coloquei aqui? Que fofo. Eu ganhei de um amigo meu muito especial agora de aniversário. Ó, o quadrinho diz... Eu já mostro pros dois, tá? O quadrinho diz assim, ó. Brilho vem de dentro. É muito fofo, ó. Brilho vem de dentro. E esse é um quadrinho, na verdade, iluminado até, ó. Só que se eu iluminar, vocês não vão conseguir ler, mas ó, ele fica iluminado. E eu ganhei de aniversário agora semana passada, desse meu amigo, e eu achei super pertinente a frase, né?
pro momento. Porque esse brilho, essa leveza, essa realização, essa alegria, essa felicidade que muitas vezes a gente quer, tá aqui, ó. Vem de dentro, né? Só que às vezes a gente fica buscando lá fora, perdendo tempo e fazendo coach, fazendo não sei mais o que, e não entra em contato consigo mesmo. Ó, eu tenho uma crença, por que com meu pai não deu certo e comigo também não vai dar? Isso é uma crença? Sim, isso é uma crença, tá? Quando a gente fala assim, não, e isso acontece muito, sabe aonde? Em empresas familiares. Quando eu vou atender as empresas que elas são familiares, tem normalmente os filhos, eles querem fazer mudanças na empresa, reciclar uma série de coisas. E os mais velhos falam assim, por que vai mexer nisso? Time que tá ganhando não se mexe. Né? Então é aquela coisa, quando a gente pensa, porque com meu pai não deu certo, comigo não vai dar, a gente tá falando a mesma coisa, né? Não vamos tentar uma coisa diferente porque não vai dar certo. Por quê? Não deu certo com você, mas por que não vai dar certo com o outro? E por que a gente não pode tentar? Não deu certo naquele momento lá atrás, mas agora já é outro momento, tudo pode mudar. É se permitir fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Porque senão a gente vai ter sempre os mesmos resultados. A vida inteira. Né? Ficou respondido? Eu não sei qual é o teu nome, porque só está escrito Casa da Árvore Foz. Mas ficou respondido para você? Tá tudo ok? Mais alguma questão, gente? Ah, sim, empresa familiar, né? Normalmente é bem comum. Está dando certo, mas tenho isso dentro de mim. Essas coisas que a gente acredita... Ah, Eveline! Prazer, Eveline! Boa noite! Então, essas coisas que a gente acredita, Eveline, realmente faz parte da crença, tá? No momento que você acredita nisso fielmente, o negócio pode te boicotar sim. A Genice falou, o negócio é a gente identificar essas crenças, acolher elas e ressignificar, é isso mesmo. Esse é o caminho. Agora, muitas vezes a gente não sabe como fazer isso, né? Por isso que daí, às vezes, você precisa de uma ajudinha. Legal. Mais alguma questão, gente? Tanto o Face quanto o Insta, quando dá 1 hora de live, ele bloqueia. Então, se alguém ficar... A gente ainda tem 4 minutinhos, ainda dá pra responder algumas perguntinhas, mas se alguém quiser falar de alguma coisa que possa demorar um pouquinho mais, daí pode me chamar pelo WhatsApp, tá? Eu acolho, mas é difícil, vou procurar o seu curso. Legal. Tá bom, me chama pelo WhatsApp, Eveline. Eu vou até passar meu WhatsApp agora aqui pra vocês anotarem. E daí a gente conversa, eu posso tirar mais dúvidas, tá? É 45 99919 0236, tá bem? Pra quem não anotou ainda. 45 99919 0236. Pode me mandar mensagem. Adoro quando me mandam mensagem. O que eu consigo ajudar as pessoas por mensagem, eu ajudo, sabe? Agora, realmente, tem coisa que às vezes não dá. A gente tem que montar um programa de desenvolvimento de competências mesmo. Daí é mais complicado. Tá bem? Mas, gente, eu fico muito agradecida pela participação de vocês, porque hoje o pessoal foi bem mais participativo. Adoro quando vocês participam. Ai, meu Deus, adoro, só love por vocês. Agradeço muito, tá? E amanhã a nossa live vai ser sobre como resgatar os seus poderes. Ok? Espero vocês amanhã também às 9 horas. Beijos, beijos, beijos. Até amanhã.